além do Bolsonaro estar próximo de ter seus direitos políticos suspensos, sendo condenado no Tribunal Superior Eleitoral, ele também pode ter a companhia de seus filhos, da Carla Zambelli, do Nicolas Ferreira e de outros aliados nessa perda de possibilidade de candidatura nas próximas eleições. O Bolsonaro está encrencado no TSE, mas não está sozinho. Junto dele tem uma penca de bolsonaristas, uma penca de gente que também cometeu crimes eleitorais e podem perder temporariamente os direitos políticos. Eu sempre falo em perda temporária, sempre falo em suspensão, porque no nosso regime democrático não existe a perda permanente de direitos políticos, não existe cassação de direitos políticos. O que existe é a suspensão, portanto, é sempre por um período determinado. Toda essa turma que está junto do Bolsonaro, que cometeu também crimes eleitorais, pode ficar 8 anos sem poder participar de eleições. O que já é um grande alívio. Se essa lista aqui, que está junto do Bolsonaro nos processos, perdesse os direitos políticos por 8 anos, já seria lindo demais. Nossa, o Brasil melhoraria muito nos próximos 8 anos e as eleições seriam muito melhores sem esse tipo de candidato horrível participando dos pleitos. As 16 ações ajuizadas no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, têm ao menos outras 73 pessoas investigadas. Os processos, no entanto, ainda não têm previsão para serem julgados. Essa informação saiu originalmente no blog da Carolina Brígido, no portal UOL. Uma ala do TSE quer acelerar a tramitação de ao menos 2 ações para viabilizar o julgamento até novembro. Caso Bolsonaro seja punido na ação que pode torná-lo inelegível, as outras ações não afetarão em nada no seu futuro eleitoral, uma vez que a pena seria a mesma. O que isso significa? Bolsonaro sendo condenado no TSE terça-feira, não importa se ele for condenado outras vezes. A pena será de 8 anos. Não vai somar. Não é cumulativa essa pena. Apenas 8 anos é a pena que ele vai receber. Já os outros que estão junto com ele podem também receber essa penalidade. A mesma, 8 anos de inelegibilidade. O TSE iniciou na última quinta-feira o julgamento da ação contra Bolsonaro e os ministros vão analisar uma reunião realizada por Bozo com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022. Na ocasião, ele atacou sem provas o sistema de votação brasileiro. As urnas eletrônicas também foram muito atacadas e ele levantou suspeitas sobre o processo eleitoral. Tudo isso sem ter uma mísera prova do que estava dizendo. O julgamento das outras ações pode ter como consequência, como eu já havia falado, a inelegibilidade dos demais investigados. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque no meio desses investigados estão os filhos do ex-capitão, Flávio, Carlos e Eduardo, também deputados federais bolsonaristas como Carla Zambelli e Nicolas Ferreira, entre outros. O resultado desse processo, que envolve Bolsonaro e esses outros, pode acabar levando todos eles a não poderem se candidatar pelos próximos 8 anos. Seria muito bom, seria excelente. As principais ações que o ex-chefe do Executivo responde no TSE é em relação aos ataques ao sistema eleitoral, além de disseminação de fake news, 7 de setembro, discurso na ONU, pacote das bondades, uso de bem público, Jovem Pan e disparo de SMS no Paraná. Olha o tanto de processo, olha o tanto de coisa errada que Bolsonaro cometeu durante a sua campanha e que envolve deputados, envolve vários puxa-sacos do Bolsonaro e ele próprio, sempre no meio. A chapa dele, né? Walter Braga Neto, Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha
rapidinho nessa lista de pessoas que também podem ficar inelegíveis junto do Bolsonaro. Vou mostrar para você aqui a lista. Ó, ataques ao sistema eleitoral. A gente tem aqui o Bozo, o Walter Braga Neto, o Flávio Bolsonaro, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, o Nicolas Ferreira, aquele Gustavo Gaia, que é deputado federal também, e o Magno Malta. Todos esses atacaram o sistema eleitoral e podem sofrer consequências no TSE. Disseminação de fake news. Aí nós temos o Bozo, o Walter Braga Neto, o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas, Kim Paim, que é um blogueiro de extrema-direita, Carla Zambelli, Gustavo Gaia, outro blogueiro de extrema-direita aqui, esse Leandro, Silvio Navarro, que era jornalista da Jovem Pan, tem alguns desconhecidos, como esse Henrique Viana, Lucas Ferrugem, esse Felipe aqui, Valerim, nunca ouvi falar. Essa Bárbara De Stefani é aquela que é uma das campeãs em espalhar fake news, também está aqui na lista. O que se diz príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal. Outro deputado federal, esse Paulo Eduardo Martins, Bernardo Kister, Bia Kicis de novo. Olha, a lista é gigante, gigante. Todos esses aqui, ó, Mário Frias, o Roger, do Traje a Rigor, aquela Caroline Detone, que passou vergonha com o professor lá na CPI do MST. É gigante a lista da disseminação de fake news. Todos esses espalharam mentiras nas suas redes sociais. Olha o tamanho da lista, meu Deus. 7 de setembro, também uma lista longa. Tem o Mourão, tem o Silas Malafaia, tem o Luciano Hang, o velho da Havan. Discurso na ONU envolve o Bolsonaro e o Braga Neto. Pacote de bondades também envolve candidato a presidente e candidato a vice-presidente. Mesma coisa, uso de bem público, porque o Bolsonaro ficava usando o Palácio da Alvorada para fazer campanha. Isso não pode, isso é crime eleitoral. E ainda Jovem Pan, que envolve o Bozo, o Braga Neto e o dono da Jovem Pan, o famoso Tutinha, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho. E, para encerrar, o caso do disparo de SMS em massa no Paraná, que envolve o candidato a vice e candidato a presidente, e também essas outras duas pessoas. Portanto, temos aí todos que podem também sofrer a condenação no TSE e ficar 8 anos com direitos políticos suspensos. Lista imensa, com vários políticos famosos da extrema-direita, como eu citei aqui, caso de Nicolas Ferreira, de Bia Kicis, dos 3 filhos do Bolsonaro, da Carla Zambelli, do deputado que quer ser o príncipe, mas não é príncipe de nada, porque não existe monarquia no Brasil. Toda essa corja vai ser julgada no TSE. Só que vai demorar bastante. Até todo mundo ser julgado vai levar bastante tempo. Mas eu espero que pelo menos aí 1/3 ficando inelegível, 1/3. Já estava bom demais.